O vice-presidente da República saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro e mais uma vez disse que o presidente foi mal interpretado. Dessa vez no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro afirmou que a democracia, ela só existe se as Forças Armadas quiserem. Segundo Mourão, não foi isso que Bolsonaro quis dizer. Está sendo mal interpretado. O presidente falou que onde as Forças Armadas não estão comprometidas com democracia e liberdade, esses valores morrem. É o que acontece na Venezuela. Lá, infelizmente, as Forças Armadas venezuelanas rasgaram isso aí. Foi isso que ele quis dizer. Forças Armadas, se as Forças Armadas não são comprometidas com democracia e liberdade, elas não subsistem. Está aí o nosso vizinho, a Venezuela, para mostrar isso aí. Na semana passada, o vice usou o mesmo argumento, depois do presidente Bolsonaro ter sinalizado com mudanças na reforma da Previdência. Mourão disse na época que Bolsonaro tinha sido mal interpretado, que ele não defendia mudanças na idade mínima para mulheres e também no benefício de prestação continuada para os trabalhadores rurais. Apenas teria dito que cabe agora ao Congresso Nacional discutir a questão. Por ser chamado sempre a opinar sobre polêmicas e decisões do governo, o vice-presidente, no entanto, ele já avisou que não é conselheiro nem ventríloco de Bolsonaro, que não cabe a ele ficar explicando declarações do presidente da República. Depois das polêmicas postagens no Twitter, agora durante o carnaval, ontem o presidente usou as redes sociais para defender a necessidade da aprovação da reforma da Previdência, uma cobrança recorrente das lideranças lá no Congresso Nacional. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá a reforma do sistema de proteção social dos militares. Segundo o presidente, é a partir das novas regras que o país terá condições de estabilizar as contas, potencializar investimentos, viabilizar uma reforma tributária e enxugar a máquina pública com a redução das estatais. Ainda segundo Jair Bolsonaro, a equipe econômica, ela elaborou uma proposta que combate privilégios como aposentadoria especial para os políticos e que cobra menos dos mais pobres. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vila. Os fatos falam por si só, né? Não adianta querer inventar uma coisa. O presidente disse uma coisa e os militares tentaram corrigir o que ele disse. Foi isso. O que o general Mourão, vice-presidente da República, fez de forma muito educada foi dizer que ele não tinha dito aquilo que disse, né? E ele está sistematicamente tendo de realizar esse papel, general Mourão, porque o presidente da República disse outra coisa e nós colocamos as palavras dele, ele próprio falando. Ele não disse aquilo que os seus ministros militares ou o seu vice-presidente da República tentaram consertar o estrago. Na verdade é isso. Agora, são afirmações equivocadas, né? Não só sobre o papel das Forças Armadas, como também a questão de relações exteriores. Ele disse: o Brasil, eu quase que anotei, país que tem a ideologia semelhante à nossa. Isso não tem nada a ver. O Brasil tem de expandir. Então o Brasil não vai vender, por exemplo, para o Paquistão? Não vai vender para a Arábia Saudita, por exemplo? Estou falando de países muçulmanos, né? Qual a razão? Eu recomendo ao presidente da República ler, tem a Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, tem muitas publicações de relações exteriores, mas leia o volume dedicado ao ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, que foi ministro das Relações Exteriores no quinquênio Geisel, 1974, 1979, e verá o que é o pragmatismo responsável. O Brasil reatou relações diplomáticas com a China, foi importantíssimo, né? Isso foi uma mudança radical na política externa brasileira. Foi o primeiro país a reconhecer Angola, estabeleceu
o acordo nuclear com a então Alemanha Ocidental contra os interesses dos Estados Unidos. Em suma, um conjunto de medidas que foram adotadas pelo Brasil que interessavam os interesses estratégicos do Brasil e que naquele momento tinha atritos, contradições com os Estados Unidos, como por exemplo no acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, entre outras medidas. A própria questão que depois das independências que estavam ocorrendo na África. Sendo assim, o Itamaraty tem uma tradição, presidente, é que o seu ministro das Relações Exteriores era uma incapacidade absoluta, mas leia também, tem um volume, a Saraiva Guerreiro, Ramiro Saraiva Guerreiro, ministro das Relações Exteriores no sexênio Figueiredo, 1979-1985. Lá expõe o que é uma política externa independente. Na verdade, a raiz disso tudo está em 1961, no governo Jânio Quadros, no ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos de Melo Franco. É assim que atua o Brasil, defendendo os interesses nacionais, não a serviço de potências estrangeiras. E a questão da ideologia não é o elemento fundamental, são os interesses estratégicos do Brasil. Quando se sobrepõe, essa fala é de extremistas, dos cruzadistas, né? Daqueles que estão vocalizando um discurso da extrema-direita norte-americana, que se diz conservadora. Uma última observação, presidente. Extrema-direita conservadora e o presidente da República estadunidense se relacionava com prostitutas. Não é assim? Não mandou o advogado pagar prostituta? Não está comprovado tudo isso? Ele é conservador, o Trump? Relacionamento é onde fica. Por isso que precisa entender no Brasil aquilo que eu sempre digo, que é liberalismo, entender. Os liberais brasileiros não sabem nem o que é liberalismo, nunca leram uma página. O que é conservadorismo? O que é ser conservador? Como eu digo, conservador é o Winston Churchill, né? Essa fala do senhor que vocaliza um discurso da extrema-direita americana é reacionária, é outra coisa. Reacionária é uma coisa, conservador é outra. Liberal outra coisa, social-democrata é outra, marxista é outra. É necessário esclarecimento, conhecimento do que é ideologia, né? E é uma fala ideológica, porque não existe fala não ideológica. Quem falava isso era o marxismo, que dizia que o marxismo era ciência e o resto era ideologia. 8h40.